Irmãos amados, eu gostaria de, nesta oportunidade, fazer a leitura de um versículo da Bíblia que tem uma lição fenomenal para cada crente do Senhor Jesus Cristo e, ao mesmo tempo, é um programa de vida. Vejam só. Abra, por favor, sua Bíblia no Salmo 34. O verso 8 diz assim: Provai e vede que o Senhor é bom. Olha a bem-aventurança que está embutida nesse versículo. Bem-aventurado o homem, a pessoa, que nele se refugia. Esse extraordinário versículo está dentro de um contexto maior. O contexto é exatamente o fato de que Saul, o rei de Israel, queria matar o seu genro, Davi. Davi então foge. Ele foge, ele vai para uma região chamada Gat, que por sinal é território de inimigos de Israel. É terra dos filisteus. E ali ele se abriga, ele se refugia na caverna chamada de Adulão. 1 Samuel 22:1 fala disso. Nessa caverna, ele entra certamente em meditação, ele começa a analisar sua situação, ele começa a analisar o perigo em que ele vive, a situação inóspita. E ele escreve esse salmo, que é o Salmo 34. Nesse Salmo 34, ele apresenta declarações tocantes, extraordinariamente tocantes. O verso 4, por exemplo, diz: Busquei ao Senhor e ele me respondeu, e de todos os meus temores me livrou. Perceberam? Temores, medos, receios, o Senhor livra. É recorrer a ele. Olha o verso 7, muito conhecido de todos, por sinal. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então ele está acampado, mas só ao redor daqueles que o temem, o honram, reverenciam e livra. Olha o 19 o que diz: Muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor livra. E aí vem o 8, que diz: Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Ah, meus irmãos, eu acredito que esse versículo encerra, entre muitas outras lições, dois pensamentos centrais. O primeiro deles é que nós temos um convite a fazer prova do amor de Deus. Claro, está dito bem no início: provar e ver que o Senhor é bom. Mas nós temos aqui também uma exortação para viver de acordo com os mais elevados padrões espirituais. Então vamos dividir a nossa breve reflexão nessas duas partes. Primeiramente, nós somos convidados a entender que Deus é bom. Sabe por quê? Porque esse é o princípio da Escritura Sagrada. Esse extraordinário livro, que é o maior best-seller do mundo, é o mais vendido no mundo. Ele está nos dizendo, do começo ao fim, de Gênesis ao Apocalipse, que o Senhor é bom. Mas só saberemos que Deus é bom se experimentarmos o Senhor em primeira mão na nossa vida. Isso é. Nossos sentidos, meus amados, ajudam a compreender o fato intelectual. Sim, eu posso ver na natureza a revelação de Deus, a obra de Deus. Eu posso ouvir uma bela pregação que fala sobre o amor de Deus, a graça de Deus. Eu posso pensar a respeito dos fatos extraordinários em que a mão de Deus esteve presente. Tudo isso
vem me provar que realmente Deus é bom. Mas há algumas realidades mais profundas, que só a vida no Espírito Santo pode fazer com que nós percebamos a bondade extraordinária do nosso Deus. Então não há descrição por palavras. Eu não posso exprimir o que vai na minha experiência com Deus, como também o irmão e a irmã não vão poder fazer isso. Mas Paulo tentou explicar e ele exemplificou da seguinte maneira. Olha como ele diz: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Olha como ele declarou a sua experiência com o Espírito de Deus. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, aí ele repete, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Lê o trecho em 2 Coríntios 12, de 2 a 4, posteriormente. Que experiência notável essa do apóstolo Paulo. Realmente, meus irmãos, olhe para o céu. Os céus e a terra estão repletos da graça de Deus. Pense no nascer do sol, que coisa linda. Pense no pôr do sol, lá na Barra, lá junto do farol da Barra. O pôr do sol, como é maravilhoso, como Deus pinta quadros maravilhosos, dia a dia, e não há um que seja igual ao outro, o grande pintor da natureza. E o canto dos pássaros, a coisa mais linda que um pássaro livre cantando numa árvore. Pássaro engaiolado não, por favor. Deus não fez os animais para serem aprisionados. Pense na chuva que umedece o solo e até o cheiro que vem da terra, o cheiro do solo quando chove. E o nascimento de uma criança? Não é uma parte desse milagre chamado vida e que é uma concessão de Deus a cada um de nós? E a confiança que existe entre os homens que estão irmanados em Jesus Cristo não é mais uma prova desse amor que é a essência de Deus? Então, bem-aventurado aquela pessoa que em Deus se refugia, como diz o Salmo 34. Então, se quem estiver em perigo se voltar para Deus, se o aflito o procurar, o pecador nele crer, o infeliz entregar as suas preocupações, se a felicidade for procurada em Deus, ele atende. Essa é a extraordinária lição que a Bíblia Sagrada tem para nós. Ele atende, ele nos ouve. É como o salmista está dizendo. Mas também, amados, nós somos exortados a viver altos padrões espirituais. O verso seguinte diz assim, olha, o verso 9. Temei ao Senhor, vós, seus santos, porque nada falta aos que o temem. Quer dizer que o temor ao Senhor, acho que precisamos explicar o que é isso de temor. Não é medo, não é pavor, não é receio. Eu não tenho medo de Deus, eu não tenho pavor a Deus, mas eu fico abismado diante de Deus. É essa experiência de estar abismado diante do Criador, da sua grandeza, da sua majestade, da sua glória, que se chama o temor a Deus. É a reverência que nós prestamos por conta de tudo isso. É o culto, a adoração, o louvor a respeito disso. Então, o temor a Deus é companheiro da confiança nele. Sim, eu creio em Deus, eu temo a Deus, eu louvo a Deus, eu oro a Deus, eu adoro o Criador, eu tenho confiança nele. Razão porque Davi, numa outra ocasião, vai dizer, eu fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Isso está alguns salmos depois, no Salmo 37,
o verso 25. Então, nós pertencemos a Deus. E pertencendo a Deus, nós temos de viver de acordo com a sua soberana vontade. Claro. A própria palavra santo, e eu não me canso de explicar, significa separação. Significa ser diferente dos outros, ser diferente desse mundo secular. Quanto mais nós buscamos estabelecer essa diferença, tanto mais nós entendemos o sentido do que é a palavra felicidade. Porque felicidade começa com fé, e a minha fé está no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Nós não cantamos isso? Agora, perdas, sem dúvida, haverá. Perdas, sim. Mas como cristãos, nós aprendemos a viver satisfeitos em quaisquer circunstâncias. No Salmo 84, o salmista diz: porquanto o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará, olha só, não negará bem algum aos que andam na retidão. Querem outro? Cheguemo-nos, pois, confiantemente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia, e acheguemo-nos ao trono da graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Parece um salmo, não é? Mas é Hebreus 4,16, a modo do salmista, sem dúvida alguma. Por isso, meus amados, confiar em Deus é um sentimento que, por si só, já é abençoado. Confiar em Deus. Que o Senhor, portanto, nos abençoe e nos leve a mais confiança, como pediram os apóstolos ao Senhor. Senhor, aumenta-nos a fé, acrescenta-nos a fé, faz crescer a nossa fé, a minha fé e a sua fé. Que o Senhor, portanto, nos conceda um restante de semana muito feliz e muito abençoado.